E opa, Mugiwara, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E bom, como de costume, vamos falar da Ubisoft. Mais especificamente de Assassin's Creed. Falar de AC aqui pra mim é terapêutico, tá? Se eu fico sem falar, eu entro em abstinência. Todo mês eu tenho que jogar um pouco de Assassin's Creed, senão eu não vou funcionar. É incrível isso. Da mesma forma que um Homem-Aranha aí é terapêutico, pra mim, Assassin's Creed funciona da mesma forma. Mas enfim, eu quero conversar com vocês sobre a minha opinião do ponto de partida que a Ubi deu pra entrar na situação que ela tá hoje. E creio que, a partir daí, todas essas crises de identidade e diversos outros problemas dela surgiram. E o que eu faria também para fazer esses jogos serem um sucesso, ou o que todo fã de verdade quer e espera da empresa, que começou inicialmente para mim com Assassin's Creed Unity. Já lembrando que essa aqui é a minha opinião, tá? Fiquem à vontade para expressar a sua aí embaixo, eu vou ficar super feliz de conversar com vocês, e eu convido vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ir embora. Bom, Assassin's Creed Unity foi lançado em 2014 para as plataformas da nova geração da época, que eram o Xbox One e o PlayStation 4. E galera, esse pra mim foi o maior hype que eu já tive com um jogo de videogame até então, tá? Foi absurdo a sensação de ver todos aqueles trailers. A Ubi sempre foi mestre em fazer trailer, né? Isso não tem discordância nenhuma. O que vende o jogo da Ubi sempre são os trailers dela. Mas o pior é que em Unity, em específico, os trailers eram incríveis, sabe? Não era apenas cinemática. Eu lembro vividamente, até hoje, daquele trailer lá, apresentando o multiplayer do jogo, que começa com o Arnaud. Eu vou tentar deixar passando em algum lugar aí na tela. Mano, aqueles gráficos eram surreais, tá? Surreal. A gente tinha saído de Assassin's Creed Black Flag pro Unity. Foi um salto graficamente tão grande, tão absurdo, quanto foi o salto de geração do PlayStation 2 pro Play 3, sabe? O gráfico, a física, o parkour, o jeito que o boneco andava, era muito realista. E aquele tecido, que até hoje na franquia não teve um tecido parecido, de tão bem feito. Aquilo parecia pano de verdade, que tava todo mundo eufórico. Pô, um Assassin's Creed na Revolução Francesa, aqueles gráficos absurdos, um multiplayer decente, aquele tanto de NPC na tela, que até hoje não existiu nenhum jogo que tivesse tantos, tá? Sem brincadeira, era centenas de NPC na sua tela em tempo real, cada um se mexendo de uma maneira própria, sem queda de frames ainda por cima. Quer dizer, a promessa deles era essa, né? Era tudo muito bom pra ser verdade. E aí que foi o primeiro tiro no pé que a Ubi deu. Ela tentou trazer a perfeição pra um jogo que exigia muito. Eles não tiveram tempo hábil pra trazer isso. Se vocês se lembram, todo ano a Ubi costumava lançar um Assassin's Creed novo. Em 2014 foi pior ainda, porque como era troca de geração, né, eles lançaram um Assassin's Creed Rogue junto com o Unity. O Rogue pra PlayStation 3 e 360 e o Unity pra nova geração. Então foram dois jogos simultâneos no mesmo ano. Não tinha como ter dado certo, sabe? Levando em conta toda essa complexidade e atenção que o Unity precisava. E cara, isso pra mim é uma pena. Foi uma grande perda pra mim. Porque o Assassin's Creed Unity tinha tudo pra ser o melhor da franquia disparado, tá? Com folga. Os gráficos do jogo eram incríveis, eram fotorrealistas, as cinemáticas dignas de cinema, a captura do rosto dos personagens era muito à frente pra época, o contato que tinha entre um boneco e outro, sabe? Especialmente o beijo do Arnaud entre a Elise. Isso aqui eu nunca tinha visto num jogo antes, tá? Era a primeira vez. Fazer cena de beijo em jogo geralmente fica muito tosco, porque é muito complexo você fazer um boneco interagir com outro. Então raramente a gente vê isso acontecendo, porque fica muito artificial, fica muito bonecão. Vocês podem ver melhor isso nos Assassin's Creed RPG, por exemplo. Como fica tosco. Come to me. Mas aqui em especial no Unity fica muito bem feito, cara. Você parece que tá vendo um filme, sabe? Tinha um stealth absurdo, cheio de bugiganga pra você usar, com o personagem podendo se agachar de verdade agora. Era bonito, era estiloso demais, cara. O tecido, eu sempre falo do tecido, mas realmente parecia pano. Isso aqui deixa o jogo muito mais atraente, muito mais bonito. O próprio estilo do jogo, o parkour, que é uma dança. A gente nunca teve um parkour parecido assim na franquia. O combate, que muita gente critica, mas eu gosto muito, tá? Na minha opinião, esse combate aí podia ser o melhor da saga, se ele fosse mais refinado, conforme novos jogos iam saindo. Eu acho que esse é um combate muito mais difícil, um pouco parecido com o Souls-like até, né? De você poder desviar, fazer o rolamento, atacar por vez. E pra mim, esse tipo de combate, esse tipo de dificuldade é perfeito pra Assassin's Creed. Tanto que o que eu mais sentia falta na franquia era toda essa dificuldade pra fazer com que você tivesse razão de usar o stealth. Então eu acho que o Unity brilha muito nisso, porque você vê, pô, tem 4 inimigos lá, eu não vou conseguir de jeito nenhum bater nesses caras. Então eu vou de fininho, pego um de cada vez, chamo a atenção do outro, e isso implementa muito na gameplay e o que o Assassin's Creed representa por si só, sabe? Eu prefiro muito mais esse combate mais pensado do que os novos do RPG, mas enfim, isso aí é papo pra outro vídeo. E a cidade também do jogo, que é gigantesca. Hoje em dia, pra mim ele é um baita jogaço, mas mesmo assim ele não vingou. Na minha opinião, esse jogo
jogo mesmo polido e estando bem jogável como tá agora, ele ainda é muito vazio. A grande maioria dos youtubers, quando falam de Assassin's Creed Unity, eles sempre falam, esse daqui seria um dos melhores jogos se fosse lançado polido como tá hoje. E eu discordo bastante disso, tá? Claro que lançar um jogo polido é a obrigação de toda a empresa, isso aqui não devia estar nem na pauta pra discussão, mas ainda falta muito, mesmo polido, ainda falta muito pro Unity. Por exemplo, a gente saiu de Assassin's Creed Black Flag, que foi o último lançamento antes de Unity. Cara, Black Flag tem uma das melhores explorações de mundo aberto que já existiu num jogo até hoje. É ridículo como é bom aquilo lá. Aí a gente passa pra esse mundo aberto imenso pra uma cidade fechada, igual é em Unity. Então, opa, calma lá. Já que a gente vai tirar o maior fator de Assassin's Creed, que é a exploração absurda, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente tem que deixar a cidade massiva, porque a cidade é massiva e é massivamente chata. Não tem nada pra fazer na cidade. Nada. É só coletável e opa, tá sem o que fazer? Então, pega mais coletável. É só isso. As missões secundárias são muito vazias, tanto que não tem nenhuma profundidade, não tem nem cutscene, pra você ter uma ideia. Só um boneco parado na frente do outro falando, sabe? Aí quando você pega a missão é pra você ir em tal lugar e matar tal alvo. É muito superficial, muito. É, sem dúvidas, as piores missões secundárias de toda a franquia. E é jogando isso que você percebe o quanto esse jogo foi feito com pressa, porque a única coisa bem feita nele é o modo história, que eu já vou falar mal também, tá? Eu até fiz alguns pontos aqui que eles poderiam deixar o mapa muito melhor, e eu vou mencionar pra vocês agora. O primeiro ponto é adicionar minigames, como o Valhalla tem. No Valhalla você pode fazer muita coisa, pode beber, fazer as coisas da época de Vikings, né? Você pode pescar, por exemplo. Até o ato de você colocar ou tirar o capuz deixa o jogo mais interessante. O segundo ponto é adicionar montaria. No jogo de Java, eu acho que aqui quase ninguém jogou, que foi lançado pra celular, e lá o Arnaud anda a cavalo. E no de PlayStation 4 não. E isso é muito interessante, porque eu acho que na época de desenvolvimento, os desenvolvedores até pensaram em colocar cavalo no jogo pra ser uma mecânica nova ou não, não sei. É apenas uma ideia minha, mas eu achei muito interessante isso. Terceiro ponto, adicionar missão secundária bem feita. A França tem muito pano pra manga pra ser usada. Infelizmente a gente não viu nada disso no jogo. O quarto ponto, junto com as montarias, explorar mais o lado da natureza do mapa, que a gente fica sempre em cidade, sempre em cima de telhado, né? Eu não sei se vocês lembram, mas no começo do jogo, você faz o prólogo na era medieval, e aquilo funciona demais. O meu sonho era que Valhalla fosse daquele jeito. Aí imagina, você pode visitar a cavalo esses cantos mais naturais, sabe? Fazendas, etc. Ter essa troca de ambiente funciona muito num jogo de mundo aberto. E não fica naquela mesmice de só ficar em cima do telhado e só andar na cidade, por exemplo. Outro ponto, um sistema dinâmico de dia e noite, porque Unity não tem. O clima e o dia só vai mudando conforme você vai fazendo as missões. Então se você ficar só perambulando pelo mundo aberto, o clima, o dia nunca vai mudar. São coisas pequenas, sabe? Que implementariam e deixariam o mundo muito mais vivo. E acho que isso é o que mais peca. Eu acho que tanto quanto a história, a cidade de Assassin's Creed que tá rolando uma revolução, tinha que ser muito viva, tinha que ser muito chamativa. Aí beleza, vamos supor que a gente tem um mapa incrível, com esses pontos aí absurdos, show de bola. Agora a gente passa pra história principal. O que foi aquilo? Até Boruto tem um enredo melhor do que o de Assassin's Creed Unity. É impressionante. O Arnaud é ultra gado, o cara entra na Irmandade só pela resenha, né? Porque ele não respeita lei nenhuma lá dentro. Pra ele, o único chefe que ele respeita lá é a Elise, que é a Templária, né? Dica-se de passagem. O único personagem lúcido nesse jogo foi o Bellic, que é o único personagem bem escrito na trama, mas infelizmente ele é muito mal aproveitado, porque, né, a gente tem a Elise, pra que focar em outro personagem? É muito furo de roteiro, chega da raiva, porque não tem profundidade nenhuma. Se você perde algum personagem, você tá nem aí, sabe? Você não sente a morte de nenhum personagem lá dentro. É tudo muito superficial. E olha esse potencial que foi perdido. Você poder fazer um Romeu e Julieta na Revolução Francesa, que na minha opinião é a melhor época pra se passar um Assassin's Creed, que é justamente o que os assassinos defendem. Eles pegam todas essas ideias absurdas e fazem um pastelão, novela da Globo, sabe? Eu não vou dar spoiler de nada da história, vai que alguém aí não jogou, mas é deprimente saber o quanto esse jogo foi muito mal aproveitado. Eu prefiro muito mais um reboot de Assassin's Creed Unity, fazer do zero, do que um novo Assassin's Creed agora. Esquece o que aconteceu no original e traz um novo. Eu ia hypar muito mais se eles trouxessem um Arnaud com uma evolução de personagem, ele pensando como adulto, faz ele se lascar toda vez que ele se entrega a bebida, já que essa é uma fraqueza do personagem, faz ele buscar pelo assassino do pai dele, que é o Shei Kurma, que todo mundo queria ver isso. Quem terminou o Rogue já foi pro Unity com esse pensamento, e simplesmente no Unity não fala nada disso no jogo, nem é mencionado o Shei. Pega a Elise, faz ela ser mais do que um peso de porta, porque aquela menina só serve pra encher o saco, ela não tem um pingo de profundidade, ela só serve pra ser rabo de saia do Arnaud. Só isso. Ela que dá ordem pro Arnaud e o Arnaud faz. E é incrível porque nem isso faz sentido, porque o Arnaud literalmente abre mão do credo inteiro pra poder ajudar ela, e ela na primeira oportunidade que o Arnaud fala pra ela fazer tal
coisa, ela faz o oposto. É ridículo o nível de maturidade desses dois. É só eles arrumarem tudo esse conjunto e fazer um mundo aberto decente, e é isso, vira jogo do ano, vira o melhor Assassin's Creed. Ainda mais agora, né, que a gente tem a tecnologia necessária pra fazer isso, porque na geração do Xbox One era mais difícil você trazer algo grandioso como o Unity foi. E tudo que eu disse até agora serve demais pro Assassin's Creed Syndicate também, tá? Ele foi lançado um ano depois de Unity, ele retrata a Revolução Industrial. Eu não vou detalhar muito sobre ele, porque basicamente é os mesmos pontos de Unity, mas eu vou destacar o que eu achei legal. Eu, na minha opinião, eu acho ele melhor que o Unity, tá? Eu prefiro ele, mas é muito mais pelo carisma dos irmãos Fry e da Londres Industrial. Eu amo essa ambientação, tanto que eu sou apaixonado em Lies of P por ter esse tom gótico industrial. Eu acho muito interessante, muito bonito, mas assim como Unity, ele é tão raso quanto, se não mais. Pra mim, foi as duas épocas perfeitas que foram totalmente desperdiçadas pela Ubi. Eles poderiam trazer esses dois novamente remodelados, sabe? Eu teria certeza que, se fosse bem feito, seria um sucesso enorme, cara. Tipo, imagina se o Syndicate fosse igual um Peaky Blinders, com uma história extremamente pesada pra retratar exatamente como a época era, né? E não tão sandbox e piadinha como foi. Até nas imagens conceituais, eu vou deixar alguma coisa aí na tela pra vocês verem. Antes do lançamento do jogo, a gente consegue ver o quanto era pra esse jogo ser bem mais pesado do que ele é, mais sombrio, né? Lidar com assuntos mais seriamente. Você consegue ver que nas fotos aí, conceito que tá passando, que são oficiais, aliás, é muito mais dark. No jogo, tu salva literalmente criança que tá sendo explorada em trabalho braçal, mané. Isso aí é retratado como mais um dia no parque, sabe? Você entra na fábrica, bate em dois negros que estiver andando por lá, aperta o botão, as crianças te agradecem e boa. Missão completa. Isso é ridículo, não tem profundidade nenhuma. Pra mim, seria perfeito se tivesse esse tom gótico, bem mais dark, né? Bem mais sério, como é Lies of P, como é Peaky Blinders, como foi feito também no conceito do jogo, né? Nas fotos que eu mostrei, principalmente com os personagens principais, como o Starrick, que é mais um vilão de Far Cry do que qualquer outra coisa. Porém, esse vilão, em especial, eu tenho muito carinho por ele, tá? Porque ele tem uma profundidade que não foi nada explorada no jogo. É um desperdício muito grande, porque o que faz ele ser um templário é muito convincente. Você vê que o cara é super inteligente, ele tem razão pra ser um templário, e ele deixa isso bem claro quando você tá dançando com ele, com a Eve, e ele até faz um discurso, né, indagando pra Eve o que ele pensa sobre a Irmandade. Dá uma olhada. O tempo é uma coisa incrível, senhorita Fry. Ele cura todas as feridas. Podemos até cometer erros ao dançar, mas a mazurca termina e começamos novamente. O problema é que todo mundo esquece. Eles cometem os mesmos erros repetidas vezes. Pessoas podem aprender. Podem? Mas e se um homem pudesse lembrar da dança? Pudesse saber o tempo? Então ele poderia mudar as coisas para melhor. Mas nada disso no jogo é tão relevante, a ponto de fazer o jogador se importar. É tudo muito jogado, então você vê que tem um potencial absurdo, só que em momento nenhum é usado. Quando chega a ficar interessante, logo para. Pra mim seria perfeito se eles voltassem no tempo, contassem a história do pai dos gêmeos, como ele lutou por Londres com a mãe, até chegar no Jacob e a Eve. Eles criança, por exemplo, seria muito massa. Dar essa profundidade pra eles ia deixar bem mais convincente a razão pela qual os irmãos lutam, sabe? E por que eles são tão diferentes um do outro, porque a motivação do Jacob é diferente do que a da Eve. Então ser apresentado todo esse atrito que os dois tiveram na infância seria muito bom, só que nunca é mencionado pra gente no jogo. No mundo aberto também seria a mesma coisa. Eu não sei se eu tiraria o gancho, mas eu nerfaria ele com toda certeza. Pra mim, aquela tirolesa que você faz é ridículo. Pra subir nos edifícios até que é mais legal, mais interessante, é mais crível, né? Mas eu também diminuiria o alcance deles, tá? Eu propositalmente quase nunca usava o gancho, porque eu achava muito tosco. Eu achava que não fazia parte do ambiente, da seriedade que o jogo retrata. Eu mudaria o combate totalmente, porque o combate de Syndicate só não é pior do que o do Mirage. Colocaria um combate à la Mad Max ou Batman Arkham, sabe? Pra você sentir o peso de cada soco que você dá, já que ele é bem mais focado com briga de gangues. Gangues essa também que é muito pouco aproveitada. Cara, tudo no jogo é muito pouco aproveitado. Todo mundo da sua gangue tem a mesma skin, é a mesma pessoa, com aquele verde lá que dá pra ver a 5 km de distância. É muito pastelão, sabe? Não dá pra levar a sério o jogo. E é uma pena, cara, que uma das maiores revoluções que aconteceram no mundo inteiro, na história da humanidade, foram tão desperdiçadas assim. Se as histórias fossem bem feitas, se elas fossem bem retratadas, mostrando todo aquele desespero do povo. E, mano, aquele povo vivia um inferno, cara. Eles buscavam se apoiar em qualquer coisa que fizesse o mínimo de sentido, que o mundo inteiro não fazia sentido pra eles na época. Aí beleza, você pega todo esse contraste, aí traz os assassinos, que representam um fio de esperança pra eles, sabe? Que seria possível mudar aquela situação. A gente consegue até ver um pouco disso nos trailers mesmo, né? Tanto do Unity como do Syndicate, em especial do Unity, que tem aquela criança chorando, aí atrás vem o Arnaud defender, aí depois que o Arnaud é atacado, vem toda aquela multidão pra cima do povo que é rico, né? Contra os guardas. Cara, isso é muito Assassin's Creed, e é coisa que a gente
gente só teve nos trailers. E isso pra mim foi muito desperdiçado. Mas bom, eu acho que eu já falei demais. Qual é a sua opinião pra esses jogos? O que você mudaria? Ou você desistiria deles totalmente? Pra mim, se eles tivessem essa profundidade e mais tempo de desenvolvimento, seriam os melhores da saga, tá? Sem dúvidas. Eu até preferiria que eles seguissem esse tipo de gameplay com essas características do que um RPG genérico, que eu não gostei nem um pouco. Assassin's Creed Origins, por exemplo, que é o meu favorito, se ele tivesse com a gameplay de Unity, pra mim seria absurdo. Seria muito melhor e muito mais agradável de jogar do que ele já é. E com toda a certeza do mundo, a Ubisoft teria uma receita própria pra seguir, cara. Ela não ia precisar copiar outros jogos que fizeram sucesso. Ela teria a própria receita do bolo. E ela estaria na fase de ouro, em meio a gigantes até hoje. Quem sabe, né? Quem sabe um dia. Deixa sua opinião aí embaixo. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. Aqui quem fala é o Rô. Valeu e falou!